Salve, salve investidores, diário de trade. Hoje é 30 de outubro de 2025, quinta-feira. Vamos dar uma olhada no que rolou hoje no mercado financeiro, no Dolfut e no Infut. Bom, começando pelo Dolfut, hoje teve gap, né? Então já teve acionamento do gatilho logo no início do pregão. Enfim, após o acionamento do gatilho, no segundo candle do dia, ele veio acima do alvo, né? Então chegou no alvo e buscou patamares acima do alvo, uma variação de 14 pontos e continuou seu movimento, né? A força estava forte no dólar no início do pregão. Enfim, ele chegou até essa média aqui de 31 dias, né? Do dólar. Veio buscar a média de 200 período, aqui ele tinha uma resistência, né? Uma possível resistência. Rompeu essa média de 200 e veio próximo do máximo projetado para o dia, né? E depois perdeu força, enfim, tinha essa média de 200 aqui, que seria difícil romper. E aí, ao tocar nessa média de 200, ele mostrou mais fraqueza no seu movimento e corrigiu até o alvo da compra, né? Lembrando que é recomendado o quê? Gatilho acionado, chegou no alvo da operação, é recomendado procurar por saídas da operação. Então, o que se concretizou aqui, né? Ele fez um padrão de topo. Aqui você já poderia procurar por saídas da operação. Então o mercado já estava esticado, enfim. Se proteger, né? Em relação a toda essa alta, já colocar o lucro no bolso. Enfim, foi o que aconteceu, né? Ele fez esse padrão de reversão, corrigiu, veio testar a compra e ficou zigue-zagueando nessa região. Eu até coloquei essa linha aqui em verde, né? Para mostrar o que? Esse é o fluxo da semana. Então aqui eu estou com o fluxo da semana. O fluxo da semana tem muita negociação nessa região aqui, ó, 379 e 380, 385 e 387, né? Então esses dois pontos que eu tracei no gráfico representa esse volume de negociação na semana, né? Então ele segurou bem nessa zona de negociação que está muito forte nessa semana. E fechou próximo a essa região dos 300 e... Não, fechou nos 387, né? Fechou aqui nos 387, inclusive na nossa projeção, né? Bateu certinho, nosso projetado. Então ele fechou aqui na nossa projeção para o dia. Enfim, esse foi o Dolfut, gatilho de compra acionado, nenhum stop na operação. Enfim, vamos dar uma olhada no Infut. Já o Infut aconteceu o contrário, gap, gatilho de venda acionado, ele veio tocar a média de 50 períodos, né? Andou cerca de 481 pontos, rompeu essa média e chegou no alvo da nossa operação. Uma variação aí de 860 pontos, enfim. E chegando no alvo, ele fez um fundo aqui, né? Aqui também, chegou no alvo e passou do alvo, é recomendado procurar por saídas da operação. Mesma coisa que aconteceu no dólar, né? Então aqui o movimento já estava bastante esticado. É recomendado você colocar seu lucro no bolso, enfim, e procurar por saídas na operação quando chega nessas regiões, né? Então tanto o Infut quanto o Dolfut, ambos atingiram o alvo da operação, né? E sem nenhum stop nessa operação. E aí olha o que ele fez aqui, ó. É o que eu falei ontem, né? O mesmo vale para o dólar e para o índice, né? Então aqui a gente tem que olhar o que o preço está fazendo próximo à região do gatilho e até quando está esticado, né? Então aqui no alvo, olha o que o preço fez após atingir o alvo, né? É o dólar, olha o que ele fez aqui, ó, após atingir o alvo. Fez um padrão de topo no dólar e no índice um padrão de fundo, né? Aqui você poderia atuar contra a tendência, o stop ou a mínima do candle que você está entrando, ou o alvo que você projetou aqui para a nossa operação, né? Então passou do alvo, fez um padrão de fundo aqui, você coloca o stop no, se perder esse alvo, dá uma continuidade pro movimento, inclusive poderia ser um repique, né? Rompe a média, enfim, vem testar a média, rompeu a média, depois perde força e aí dá continuidade no movimento. O que não aconteceu no Infut, né? Aqui, inclusive, para quem gosta de olhar o fluxo,
o fluxo estava forte na compra, né? Então o fluxo inverteu, de venda passou para comprador, e aqui ele fez um fundo, né? E aí o mercado corrige, ganha a média de 50, ganha a média de 9, bem em cima do gatilho. Então ele rompeu as duas médias, mostrando força nesse movimento, né? E ó, a entrada que ele deu aqui, ó. Então, novamente, o que o preço fez próximo à região do gatilho, né? Olha só o volume, ó, você confirma pelo volume, o maior volume do dia, ó, volume comprador aqui, ó, nessa região, próximo do gatilho. Então, no mínimo ele vem testar o gatilho de compra, né? Que foi o que aconteceu, ó. Aí aqui ele andou cerca de 653 pontos, né? Mas para quem entrou antes também conseguiu pegar um belo de um trade, mais de 1000 pontos. E aí ele veio testar a compra, chegou na região da compra, ele perdeu força, né? Nessa região aqui. Ele encontrou uma resistência. Depois veio testar a média de 9, perdeu a média de 9, enfim. Veio buscar o fechamento anterior e ficou criando uma zona de preço nessa região, né? E olha que interessante. No Infut eu marquei essa região aqui, ó, de maior volume da semana. Essa região dos 150 mil pontos, né? Então aqui nessa região, 150 mil pontos. Aqui nessa região, olha o volume que tem na semana de compra. De compra não, de negociação, né? O volume forte de negociação, enfim. Nessa região aqui, ó. Que é onde ele veio testar hoje. Ele segurou bem nessa região, né? Até avançar aqui. Isso. Então onde que ele segurou hoje, ó? Então tem um volume gigante nessa região aqui, ó. Então é uma zona de suporte, né? E aí ele vem, se sustenta nessa região, corrige, devolve toda essa queda, enfim, estopa essa venda, né? Porque o preço ficou acima do gatilho de venda, com volume de compra nessa região, e aí o índice reverte toda a queda e termina o dia com uma alta de 0,32, né, em relação à sua abertura, né? Então ele termina o dia com alta, né? Tanto o dólar quanto o índice, os dois terminam o dia com uma alta, o dólar com alta de 0,51, o Infut com uma alta de 0,32. Então é isso, pessoal, esse foi mais um trade com dados. Gatilho de compra acionado no dólar e gatilho de venda acionado no Infut, e depois um padrão de reversão, né? E stop dessa venda, e veio renovar a sua máxima do dia, terminando o dia com uma alta de 0,32. Então é isso, pessoal, esse foi mais um trade com dados. Se você tem interesse em conhecer um pouco do nosso projeto, com os principais pontos de volatilidade em relação ao contrato futuro do Dolfut e o Infut, entre no grupo do Telegram para maiores informações. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.